Fala, socorrista emergencista de plantão, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego Sabral, eu sou instrutor socorrista e aqui nesse canal você vai ter os melhores vídeos de primeiros socorros, do básico do atendimento, do pré-hospitalar e até do intra-hospitalar. Então já deixa o seu like, já curta e se inscreva nesse canal para mais vídeos. E bora lá pro vídeo. Fala, socorrista emergencista de plantão, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas, vamos lá pegar um pouco do PHTLS e do ATLS, vamos juntar os dois na parte de avaliação inicial e avaliação secundária e vamos ver no que a minha cabeça tem que pensar. Bora lá para a aula. O objetivo nosso aqui é compreender, então, a importância e a sistemática da avaliação secundária, apesar de que eu tenho um mnemônico simples para isso, mas para chegar nesse mnemônico eu tenho que entender e integrar esses achados na minha avaliação primária e secundária. Então vamos lá que a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Lembrando, sempre eu vou lá para a avaliação inicial, que é aquele nosso X, A, B, C, D e E do trauma. Beleza, galera? Vamos lá. Eu tenho que examinar esse meu paciente. O objetivo meu é identificar as lesões que podem trazer ali um risco à vida imediata a esse meu paciente. Quando eu devo realizar? A avaliação secundária geralmente é pós a primária, mas eu tenho que sempre primária, secundária, primária, secundária. A gente vai entender isso no decorrer aqui do curso. A minha abordagem tem que ser sistemática, minha abordagem é da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, que garante que eu tenha a visão ampla dessas lesões ou possíveis lesões que eu posso ter naquela vítima. Aqui eu gosto sempre de abordar de uma outra maneira também, que é o meu olhar clínico. É o meu olhar que eu estou chegando ao meu paciente, estou chegando à minha vítima, eu olho o meu paciente dos pés à cabeça, identificando possíveis lesões. Aí a gente vem para aquela ver, ouvir e sentir detalhada, aplicando a técnica sobre o corpo. Aqui notem que quando eu já falei dessa abordagem sistemática, eu já estou analisando essa parte. Então, eu já começo a observar esse paciente de uma maneira diferente. Aí, lá no exame físico da cabeça, eu procuro ali sempre por ferimentos, hematomas, lacerações ou deformidades. Na minha palpação, eu sinto crepitância, eu tenho uma sensibilidade, o paciente me refere uma sensibilidade, ou tem uma irritabilidade ali. Quando eu vou para os olhos, para a pupila, lá na escala de Como de Glasgow, a gente vê o Glasgow, a gente percebe que as pupilas elas podem identificar algumas lesões mais severas. Isso a gente vai comentar em um outro momento, quando a gente estiver falando sobre a escala de Como de Glasgow. Eu tenho que fazer a avaliação ali dos ouvidos, se tem um sangramento, se tem um líquido cefalorraquídeo. Por quê? Em uma fratura de base de crânio, provavelmente eu posso ter sangramento nasal, sangramento ali no ouvido, e isso me identifica um sinal grave do meu paciente, que é o sinal clássico do olhar de Guaxinim, que ele, além do olhar de Guaxinim, ele pode ter esses outros achados. E quando a gente fala assim sobre face, a gente procura sempre fraturas, instabilidade, hematoma, avaliação da minha oclusão dental. Então eu vou fazer manobras para abertura da minha boca ali, para fazer a inspeção das vias aéreas, para ver se ela está pérvia. Dito isso, a gente vem para duas manobras de abertura de vias aéreas ali, ou para melhorar aquela permeabilidade das vias aéreas, que é chin lift de Altrush, que são essas manobras abaixo aqui. Quando eu olho para o pescoço, eu penso num pequeno... o pescoço ele é pequeno, geralmente tem 15 centímetros, mas dentro ali eu tenho várias estruturas que são importantíssimas, como ali as jugulares. Se eu tenho a distensão da jugular, possivelmente eu posso ter ali uma pique aumentada, eu posso ter também ali um pneumotórax, um hemotórax. Por quê? Porque essa turgência jugular vai me indicar algumas coisas. Ou posso ter ali também um tamponamento cardíaco. Então são vários achados de um mesmo, que tem por similaridade essa dilatação das minhas veias jugulares. Mas eu também tenho que pensar em outras estruturas ali importantes, como
Traqueia, eu tenho que pensar ali em outras artérias também de grande importância, ou de grande calibre. Quando a gente vem para o tórax, essa caixa torácica que está ali cuidando dos órgãos, como pulmão, coração, né? Então a gente pensa sobre os ferimentos nela, sobre deformidades nela, sobre a respiração, se essa respiração ela está de uma maneira normal ou anormal, se ela tem ali o uso de musculatura acessória, se ela tem ali os dois hemitórax estão expandidos corretamente. Depois a gente vem para palpação, sensibilidade óssea, auscultação, sons respiratórios, sons cardíacos, percussão nesse tórax, se ele é hipertimpânico ou se ele tem uma matidez. Quando a gente fala sobre abdômen, uma outra caixa também, a gente vem para ferimentos, tipos de ferimentos, hematomas, de distensão, sinais de hemorragia interna, como o de Cullen ou sinal de Gray-Tanner, que são achados tardios. Geralmente você vai achar lá na sua avaliação secundária, mas eu tenho que ali sempre duvidar. Se eu tenho ali ausculta de ruídos aéreos ou não presença desses ruídos aéreos, a sensibilidade à palpação, a defesa muscular, a rigidez, ou a percussão, se tem ali tipanismo ou matidez, mas isso aqui a gente fala só quando a pessoa está muito bem treinada. E geralmente na cena a gente não consegue ver essa parte. E às vezes até dentro do hospital é também complicado. Você tem que ter um ouvido bem treinado, você tem que estar bem capacitado para essa parte. Quando a gente fala da pelvis, geralmente a gente fala que ela consegue deixar todo aquele sangue, possível sangue ali dentro da cavidade, ele vai se acumular nessa região. Então, são sinais que podem estar ocultos por ela ser uma área de declive. Mas ali, falando sobre a parte mais fora da parte ali dessa parte que envolve o peritônio, a gente fala sobre os ferimentos, hematomas. Na palpação, geralmente, a gente faz uma manobra chamada abertura e fechamento de livro. E essa abertura e fechamento de livro, ela pode nos dar ali a crepitância, se ela tem ali flexibilidade no movimento que não deve ser, não pode ter esse movimento, né? Então a gente pensa em uma fratura ali na pelve. Extremidade, eu tenho que ali olhar ferimentos, hematomas, deformidades, edemas. Na palpação, eu tenho que sempre comparar os dois pulsos periféricos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a temperatura, o preenchimento capilar, avaliar as funções motoras e sensitivas e se o paciente está responsivo. No dorso, realizar ali após garantir a estabilidade da minha coluna cervical, fazer um rolamento em bloco. Gente, esse rolamento em bloco a gente usa tanto no APH quanto dentro do hospital. Por quê? Para você retirar a prancha de dentro no hospital, você vai ter que fazer o rolamento em bloco. Ali eu faço a inspeção, a palpação, eu olho se tem sangue ali na região dorsal do meu paciente, se eu tenho sensibilidade, se eu tenho uma crepitância na minha coluna vertebral, eu vou avaliar esse meu paciente. Até eu chegar aqui na avaliação secundária. E a avaliação secundária, gente, eu posso ter tanto sample quanto samplar. É a mesma coisa, mas bora lá ver o que que é. Quando a gente fala sobre o sample ou samplar, a gente está falando sobre sinais, sintomas. O que o paciente está me relatando? Qual é a dor do meu paciente? A gente vai para alergia, pergunta se o paciente tem alguma alergia a algum medicamento. Por exemplo, paciente que tem alergia à dipirona. Pergunta se o paciente ele faz uso de algum medicamento regular. Vamos supor, paciente que usa antihipertensivo, paciente que usa ali é diabético, o paciente que faz o uso de algum outro medicamento regular, vamos lá. Ou, além disso, vem perguntando para o paciente, passado médico, o senhor já teve alguma doença, diabetes, hipertensão, cardiopatia, já fez alguma cirurgia prévia? Sempre tem que perguntar. E também, qual o último líquido que ele usou, qual a última refeição que ele comeu. Porque se esse paciente precisa entrar para a cirurgia, eu tenho que saber quanto tempo eu tenho
haja minha janela para se ele pode ou não entrar em cirurgia. E o evento relacionado, a história do evento traumático, mecanismo de lesão, tempo decorrido, fatores que contribuíram para isso. E qual a fonte de informação para você saber se esse paciente, o que aconteceu com ele? Bora lá. As fontes de informações geralmente é o próprio paciente, são os familiares, amigos, testemunhas, até o socorrista que chegou primeiro no local. Documentos, carteira de identidade, CNH, pulseiras de identificação e entre outros. A importância do mecanismo da lesão, vale lembrar, que ela fornece pistas sobre as possíveis lesões internas que ajudam a antecipar os problemas potenciais. Por exemplo, se eu tenho uma queda de altura, se eu tenho uma colisão entre veículos, se eu tenho um ferimento por arma penetrante, então isso tudo é importante para o quê? Para o meu raciocínio, para entender o que está acontecendo com o meu paciente ou quais as possíveis lesões. Dito isso, é importante que eu integre essas duas avaliações, tanto a primária quanto a secundária. Lembrando, essa visão holística desse paciente, combinar todas as informações coletadas, pensar no quadro ou do possível quadro desse paciente, faz com que eu pense que a avaliação primária bem feita e mesmo que durante a minha avaliação secundária eu tenha ali novos padrões que foram não que tenham sido esquecidos no ar, mas que são tardios, eu posso ali naquele momento que eu tenho a visão do meu paciente, eu posso pensar ou ter hipóteses das possíveis lesões lá na frente. Então eu vou formular um tratamento para o meu paciente, coletando aquilo ali que eu tenho e pensando nos possíveis fatores que agravem aquilo ali se ocorrer um outro pensamento. Então eu sempre venho no meu paciente, olho o que ele tem, faço a avaliação inicial, faço a avaliação secundária, mas eu sempre penso, olha, esse paciente ele está com uma saturação baixa, mas por que ele está com essa saturação baixa? Então eu vou começar a pensar o porquê. Então eu tenho que combinar as informações da avaliação inicial, da avaliação secundária, para aí sim eu tenho uma gama de tratamentos e possíveis intervenções que eu posso fazer nesse meu paciente. Outra, sempre tenho que ter uma comunicação eficaz entre a minha equipe. Então, a equipe tem que trabalhar de uma maneira perfeita. Então, vamos lá. Outras considerações. São pacientes especiais. A gente fala sobre pacientes pediátricos, a gente fala sobre pacientes geriátricos, a gente fala sobre pacientes de um nível de consciência alterado, pacientes politraumatizados. Aqui a gente pode até incluir pacientes que são de alta performance, né? Pacientes que são maratonistas. Por quê? São pacientes que podem vir a ter uma piora muito rápida se você não tiver uma intervenção rápida. E por hoje é só, galera. Espero que vocês gostem e curta, compartilha, comenta aí o que você quer ver na próxima aula. Um beijo e até mais.